amigo de meu pai, às vezes tomava conta de mim quando eu era pequeno, quando mamãe não estava presente. E ele costumava me contar uma história que me assusta profundamente até hoje. O amigo do meu pai, vou chamá-lo de Bob, estava dirigindo um caminhão no meio do nada no Oregon. E ele tinha que fazer uma entrega na manhã seguinte. Então ele decidiu dirigir durante toda a noite. E, como era 1 da manhã, não havia mais ninguém nas estradas. Ele não via outro carro a provavelmente 100 milhas. Ele estava literalmente no meio do nada. De repente, o céu inteiro se ilumina, instantaneamente, como se fosse a luz do dia. Bob pisa fundo no freio e não tem ideia de que diabos está acontecendo. Tudo fica iluminado por pelo menos uns 10 segundos e ele consegue enxergar claramente tudo à sua volta. O que quer que estivesse acontecendo não era um raio. Ele não parava e nem tremulava. Bob então se agacha, antecipando uma devastação nuclear iminente. E, de repente, o céu se escurece novamente. Nenhum som e nenhuma onda de choque surgem. Ele fica lá, sentado no meio da estrada, esperando por quase 5 minutos. Então ele decide continuar, imaginando que foi um meteoro ou algo assim que caiu. Ele guia por cerca de mais 2 milhas pela estrada, quando vê um carro com seus piscas ligados e parado bem no meio da estrada. Ele para a uma boa distância dele porque não havia espaço suficiente para o contornar. A parte da frente do carro está amassada, como se tivesse batido em alguma coisa. Bob imagina que, provavelmente, ele bateu em um cervo, que teria se assustado quando o meteoro passou e que correu para a estrada. Ele sai do caminhão para ver se o motorista está bem. E o motorista está sentado no chão, perto da porta do lado do motorista. Ele está com os joelhos levantados e apoiando a cabeça nos braços. Ei, amigo, você está bem? O Bob diz. Então ele para, a cerca de 3 metros de distância sem nenhum motivo aparente, porque algo sobre toda aquela situação parecia estranho para ele. Bob é um daqueles caras que sempre escuta o seu instinto, então ele resolve ficar parado. Deus, minha cabeça está me matando. O cara fala, mas ele não levanta a cabeça e continua ali parado. Você bateu em um cervo? Bob pergunta. Só que ele está ficando cada vez mais inquieto porque ele sente que algo está errado. Mas ele ainda não consegue descobrir o que é exatamente. O sujeito diz que acha que pode ter machucado a cabeça e pede a Bob para o ajudar. Bob dá um passo à frente, mas os seus instintos estão enlouquecidos. Ele olha em volta e então é que ele percebe. O carro estava todo errado. Parecia o que alguém imaginaria como um carro deveria se parecer. Bem, todas as peças estavam lá. Não havia nada extra, se é que isso faz sentido. Bob disse que se parecia com uma imitação barata de Hot Wheels, só que parecia torto e errado. Ele olha para a parte de trás do carro e percebe que não há placa, e nem mesmo um porta-malas. Havia apenas uma parte lisa com as lanternas traseiras colocadas nela.
Não havia nome do fabricante ou do modelo. Bob entende de carros e essa coisa não era em nada algo que ele já tivesse visto antes. E de onde ele estava, ele podia ver que não havia escapamento e nem mesmo calotas. Era apenas o formato de um carro. Então ele começa a dar meia volta e daí o cara pede ajuda de novo. Bob diz a ele que ele não pode ajudar e que ele vai chamar um guincho quando chegar na próxima cidade. Então o cara levanta a cabeça e olha para Bob. Ele diz que acha que pode ter uma concussão. Algo está realmente muito errado com o rosto do cara. E Bob leva apenas um segundo para descobrir. A parte a seguir é exatamente como Bob descreveu para mim. Tudo no rosto do homem estava onde deveria estar, nos seus locais normais. Ele parecia totalmente normal, exceto pelo fato de que os seus olhos e a boca estavam de cabeça para baixo. Bob pira e corre de volta para o caminhão. Ele entra e tranca a porta, bem a tempo antes do homem bater na porta atrás dele. Como diabo ele chegou lá tão rápido? Ele bate no vidro e sorri para Bob, mas como a sua boca está de cabeça para baixo, parecia que ele estava gritando. E dizia a Bob para abrir a porta para que ele pudesse entrar. Bob acelera e não se importa se ele atropela o cara ou não. Seu caminhão empurra facilmente o carro para fora da estrada. E, seja lá o que aquilo fosse, era leve e não fez nenhum barulho quando ele bateu na coisa. Infelizmente, este é um final anticlimático. Bob chegou bem onde queria, sem outros problemas. Meu pai conhece essa história, mas acho que ele não acredita. Bob conta ela para todo mundo que ele conhece, então ele obviamente acredita. Ele é absolutamente inflexível sobre o cara ser um alienígena. E anos depois eu ouvi falar sobre o efeito Thatcher e quase tive um ataque cardíaco quando eu vi aquilo. Eu mostrei uma das fotos para Bob e ele mal olhou. Ele disse que aquela era exatamente a aparência do cara.